nós vamos partir aqui para o texto que eu trouxe hoje. E o texto, vocês sabem que eu sempre trago um texto de Ellen White no Aprendi com Ellen. E o texto que eu trouxe hoje, ele está no livro Patriarcas não, Profetas e Reis, certo? E ele é muito forte, então eu digo para você que você se prepare. Ele me atingiu e com certeza ele vai te atingir também. Olha só. Há necessidade hoje da voz de severa repreensão, pois graves pecados têm separado de Deus o povo. A fidelidade está depressa, tornando-se moda. A infidelidade, né? Está depressa, tornando-se moda. Não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19, versículo 14. É a linguagem de milhares. Os sermões macios, tão frequentemente pregados, não deixam impressão duradoura. A trombeta não dá o sonido certo. Os homens não são atingidos no coração pelas claras, cortantes verdades da palavra de Deus. Em outras palavras, o que é que isso aqui está querendo dizer? Ellen White está querendo falar que hoje em dia estão acontecendo muitas coisas que são pecados gravíssimos diante da igreja e nada está sendo feito, certo? Nós temos hoje em dia grandes problemas. Por exemplo, um desses problemas é a questão da vestimenta. A Bíblia, ela é clara de que nós devemos nos vestir com decência e ordem. Mas muitos estão se vestindo de uma forma totalmente desvirtuada desse tipo de ideia. Muitos estão deixando de lado a decência e muitos estão deixando de lado também a ordem, certo? Então, as pessoas, elas acabam entrando em conflito dentro da própria igreja por conta dessa questão da vestimenta. E assim, alguns dizem, vestir tal coisa é errado. E outros dizem, vestir tal coisa é certo. E aí, o problema não é esses daí. O problema são aqueles que estão chegando na igreja e que veem essa briga e resolvem tomar o lado, às vezes, da pessoa errada. Esse é o grande problema, certo? Então, a repreensão, nesse sentido, é necessária. Porque aí, quando as pessoas elas se atentam à palavra de Deus, veem que aquilo está errado e se arrependem, as pessoas veem que a palavra de Deus está correta naquele sentido. Mas quando as pessoas elas não veem isso, quando elas procuram driblar aquilo que está escrito dentro da palavra de Deus, elas acabam cometendo erros e fazendo outras pessoas cometerem erros também. Por exemplo, se é dito que é feito com decência e ordem, muitas pessoas, quando são repreendidas, quando é falado para elas que elas não estão agindo com decência e ordem, elas gostam de colocar na outra pessoa um outro pecado para poder desviar aquela repreensão delas. Entendeu? Então, por exemplo, se uma pessoa está se vestindo, né? Um homem, por exemplo, se veste com roupas bastante apertadas que ressaltam as partes dele, os seus músculos ou as partes baixas, o que acontece? Quando ele se veste dessa forma, muitas vezes ele diz, eu me visto dessa forma porque as mulheres estão vestindo saia curta. E aí eles tentam justificar, e aí eles dizem, se eu for repreendido por causa disso, tal pessoa vai ter que ser repreendida também por conta disso. Entende? E assim, essas coisas vão se perpetuando, essas coisas vão avançando e acaba que isso se torna enraizado dentro da igreja. Nós não devemos deixar que isso aconteça.